Olá a todos, meu nome é Marcos Vinícius Cavalcante e o assunto que eu vou falar é sobre como iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo. Vocês sabem, nós estamos já no período de volta às aulas, as férias foram bem aproveitáveis, quando já os professores, né, já ficam já prontos, apostos a entrar nas salas de aula, vai fazer as apresentações, conhecer os alunos vai fazer aquelas apresentações, vai ter o professor se apresentar e apresentar os conteúdos. Para os alunos já conhecidos, o aluno já conhece você, já conhece o professor, já sabe a metodologia do professor de ensino, a metodologia de ensino, já sabe qual é o tipo de avaliação que o professor dá, o estilo de avaliação. Então, quando se já inicia no primeiro dia do ano letivo, é que começa as primeiras dificuldades. Para aqueles professores que já atuam há 10, 20, 30 anos, cada professor já nessa faixa, né, já está há tantos anos de estrada no ensino docente, cada professor já sabe o que vai chegar na sala de aula e vai ensinar, já sabe o que vai conversar. Cada professor ele tem o seu tipo de metodologia de ensino. E para os professores que estão já iniciando a carreira de magistério, e é normal, é natural que apresente aquela dificuldade, vai ter que desenvolver o seu poder de dicção, de como assim ele vai apresentar, o que ele vai se ensinar, o que ele vai apresentar para os alunos logo no primeiro dia do ano letivo. Essa que é a dificuldade. Até mesmo para professores de 10 a 20, 30 anos, cada ano que passa é uma história. E sempre vai se deparar com uma dificuldade também. Assim como eu também deparo com algumas dificuldades. É por isso que a gente tem que cada vez mais aprimorar a nossa metodologia de ensino, porque cada ano que passa nós vamos pegar um público assim, diferenciado, vamos pegar vamos deparar com público já com outra mentalidade. Um aluno de hoje não é um aluno que tem a mentalidade, não é a mesma mentalidade de um aluno de 10 a 20 a 30 anos. Então nós temos que cada vez mais temos nosso poder de fazer variar a nossa maneira de ensinar, a nossa maneira de apresentar o conteúdo. Então o objetivo aqui desse assunto é como é que você vai saber de o que você vai falar no primeiro dia do ano letivo. O que é difícil? Não é difícil exatamente assim de como você vai iniciar a aula, porque como eu já falei, cada professor tem a sua maneira tem a sua postura de como ele vai chegar na sala de aula, de como ele vai apresentar o conteúdo. O que é difícil é que conteúdo eu posso selecionar para ser falado no primeiro dia do ano letivo como um bate-papo informal, com uma maneira assim descontraída, porque é muito importante você selecionar um conteúdo escolar, desde que aquele conteúdo esteja associado com a vida prática, com a vida do cotidiano. Quando você pega um assunto escolar e você associa com a vida prática do cotidiano, isso é chamado introdução motivacional. Eu já tinha falado já apresentei num outro assunto sobre o que é uma introdução motivacional, como é que você utiliza essa introdução motivacional. Eu, no meu caso, eu sou professor de biologia, eu utilizo a introdução motivacional usando recorte, o jornal. Eu apresento aqui um assunto, eu vou iniciar um assunto de um bimestre e vou pegar um assunto de jornal aqui. Quando eu vou ler, eu já sei, eu associo aquele assunto já com o que eu vou ensinar. Só para vocês terem uma ideia, esse assunto aqui é sobre, deixa eu pegar um outro aqui. Esse assunto aqui é sobre, por exemplo, tubarão-baleia é flagrado nadando em Copacabana. O que acontece? Eu posso utilizar esse assunto aqui tanto para alunos, né, que eu estou conhecendo, são alunos desconhecidos, e para os alunos conhecidos. Depois, no outro vídeo, eu vou passar para vocês do que eu estou realmente, por que eu fiz essa divisão de alunos desconhecidos para alunos conhecidos. Quando você já conhece
Quando você já conhece o aluno, quando você já conhece a turma, aquele aluno que já passou de ano, já foi seu aluno, o aluno conhece o seu jeito de ser, o seu jeito de agir dentro de sala de aula, o aluno já conhece a sua metodologia de ensino, o seu tipo de avaliação. O que você faz? Normalmente você vai pegar, você escolhe um assunto do primeiro bimestre e relacioná-lo ao cotidiano através de jornal, uma questão de vestibular. E quando você já está, por exemplo, na terceira, quarta aula, você pode utilizar um recurso audiovisual, uma apresentação usando o Data Show. Você apresenta um vídeo aqui, você vai apresentar, que é um vídeo relacionado ao conteúdo, ao assunto que vai ser abordado num bimestre. Porque é muito importante você sempre utilizar vários recursos, não só apenas utilizar, ficar só frequentemente, né, na parte teórica, passar para o aluno. E é muito importante você utilizar um recurso, porque você, dependendo do tipo de assunto, geralmente todos os assuntos você sempre exigem ilustrações, que quando você está passando, principalmente na aula de ciências, na aula de biologia, na aula de física, você está utilizando ali você está falando sobre um assunto, e o assunto você tem que associar com alguma ilustração. Pode ser uma imagem, fotografias ou imagens em movimento, como aqui o que a gente utiliza, um documentário. Eu gosto muito de utilizar documentários, eu trabalho muito com documentários, porque muitos documentários possuem aqueles assuntos que são muito cobrados em vestibular. Temos aí o Enem, que já faz parte aí já há muito tempo na vida do estudante, que é utilizado assim para você, de ingresso para a vida, para a faculdade, ou então para outros focos. Então, o que acontece? Então, quando você utiliza muitos recursos, você desenvolve a sua metodologia de ensino. Isso é muito bom, por causa que faz com que o aluno não fique fazendo aquela pergunta, como todo aluno faz, que fala: por que eu tenho que aprender um determinado assunto? Por que eu estou aprendendo isso em sala de aula, que eu não vou utilizar isso na minha vida lá fora? E é uma pena, porque quando isso não é passado em sala de aula, quando um professor está ali, ele aborda um assunto, coloca no quadro ou utiliza outros recursos e fala aquele assunto e fica por isso mesmo. Um professor de matemática, ele vai falar sobre um assunto do primeiro grau, função do primeiro grau, função do segundo grau, vai falar sobre números complexos, vai falar sobre geometria, e não explica para o aluno por que o aluno está aprendendo aquilo. Por que ele está aprendendo a área do quadrado, a área do triângulo? Por que ele está aprendendo função do primeiro grau? Para que serve a função do primeiro grau? Só para você ter uma ideia, a função do primeiro grau, ele é muito ensinado para você compreender por que existem as tarifas que os taxistas cobram. Tem aquela tarifa fixa, tem aquela tarifa variável, aí tem bandeira 1, bandeira 2. Esses tópicos que é utilizado na prática para o taxista é uma função do primeiro grau. Então, mas isso aí cabe ao professor de matemática ele ter passar isso para o aluno. Biologia, por exemplo. Então, se eu estou falando estou dando aqui um assunto aqui sobre o tubarão-baleia. O tubarão-baleia é flagrado nadando em Copacabana. A imagem do tubarão nadando na praia de Copacabana, na altura do posto 6. O animal é um tubarão-baleia que não oferece risco a banhistas. Ele se alimenta de pequenos organismos, animais e vegetais. Só de eu ter lido esse assunto aqui, eu já sei que esse assunto já faz parte de cadeia alimentar. Tá vendo? Então, isso aqui é a introdução motivacional. Então, vamos ao decorrer aqui, né, da apresentação, nós vamos saber utilizar essa introdução motivacional. Então, mas no primeiro dia do ano letivo, de como pode ser usado essa introdução motivacional? Você vai selecionar alguns conteúdos, logo como um bate-papo, vão ser usados como um bate-papo informal. Vamos selecionar, o professor vê qual o conteúdo que ele pode selecionar que possa ser interessante para convencer o aluno de que ele não está aprendendo aquilo à toa. Você tem que você seleciona um conteúdo ali, fala sobre a respeito, daqui a pouco você rapidamente você aplica isso no dia a dia. E
Quando você chega na sala de aula, você faz as suas apresentações, você se apresenta, diz, eu sou o professor da tal disciplina, faz as saudações. O que não é recomendável é você falar, você não demonstrar insegurança para o aluno. Tem alguns professores que, mesmo aqueles professores que atuam 10, 20, 30 anos, o que acontece? O professor, ele já diz logo, ele já exige que os alunos têm que respeitá-lo, que exige respeito, não gostam de que aluno me responda. Gente, tomara que a gente se dê bem e que exija respeito entre mim e vocês, um respeito mútuo. Eu não gosto que aluno me responda, não sei o quê. E depois já começa a colocar aquele terror psicológico, assim, dizer que o assunto vai ser cobrado. Por mais que exista aqueles alunos que existe alunos que não respeitam o professor, alunos bagunceiros, alunos que não têm interesse em estudar nada, não se interessa, mas ele tem um potencial de ele fazer um raio-x do professor. Ele vê quando o professor é inseguro. Então, quando ele já depara com uma turma que tem alguns alunos fazem bagunça, outros não, e tem aquela turma que é bagunceira coletivamente, não pode jamais já se demonstrar insegurança, chegar e dizer, eu exijo que vocês me respeitem. Então não é ideal fazer isso, porque o aluno ele já capta a insegurança do professor. O que é ideal? O que é de destaque é o professor apresentar o conteúdo, o que vai ser ensinado, e pegar aquele conteúdo e associar com um cotidiano. Isso que é a introdução motivacional. É através dessa estratégia, desse tipo de postura, que o aluno vai saber se um professor é inseguro ou não. Então o que é importante é o professor ele passar aquele conteúdo de uma maneira que o aluno aprenda, convencer o aluno que aquele conteúdo vai ser importante no dia a dia, mesmo que ele não for utilizar na vida profissional dele. Língua portuguesa é uma disciplina que nós vamos falar, né, no outro vídeo, numa outra apresentação. A língua portuguesa é uma disciplina que ela é importante em todas as áreas profissionais. Não importa se você vai fazer carreira de medicina, você vai fazer a carreira de engenharia, você vai fazer a carreira psicologia, nutrição, não importa. A língua portuguesa é utilizada em todas as áreas, porque a língua portuguesa ela ajuda você. Qual é a função da língua portuguesa na escola? Muitos alunos questionam: por que eu tenho que aprender língua portuguesa na sala de aula? O que isso vai acrescentar para a minha vida? Acrescenta tudo. Eu posso dizer que a língua portuguesa é a única, eu posso dizer que é a disciplina que você jamais ela pode ser questionada. Em primeiro lugar, ela é um idioma, faz parte do nosso idioma, e ela é utilizada para você desenvolver o raciocínio, para você fazer a interpretação de texto. Em qualquer área profissional que você esteja, você tem que saber escrever bem, você tem que ter o poder de leitura, poder de escrita, saber fazer com que aquele texto tenha sentido, tenha coesão, para que o leitor ele consiga passar, interpretar aquilo que você passou e desenvolver. A língua portuguesa ela tem que ser aprendida na sala de aula, ela tem que fazer parte obrigatoriamente na escola, não só aqui no Brasil que eu estou falando, em outros países, né? Quando cada país aprende o seu próprio idioma, porque isso é muito importante, porque isso ajuda a desenvolver o poder de raciocínio, ajuda a interpretar um texto. O aluno vai fazer uma prova de matemática, ele tem que saber interpretar o enunciado. Ele consegue interpretar o enunciado, ou ele gosta muito da disciplina, ou ele tenta se esforçar e estuda, ou o professor de matemática ele passa aquele conteúdo de uma maneira eficaz para o aluno. Mas quando o aluno aprende a língua portuguesa, ele consegue rapidamente, em curto espaço de tempo, logo entender o assunto. Então, isso ajuda também a diminuir o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional, ele acontece quando você, embora desenvolva uma boa escrita, uma boa leitura, mas você não sabe raciocinar, interpretar aquele texto. Tá bom? Então, vamos ver aqui, quando nós formos falar sobre a diferença entre quando você vai passar o conteúdo que você vai passar para o aluno
desconhecido, um aluno conhecido, no aluno conhecido já deixo claro aqui, tá aqui, né? Ó, já deixo claro, é você escolher um assunto do bimestre e relacioná-lo ao cotidiano através de jornal e através de uma questão de vestibular ou uma atividade prática, porque o aluno já conhece o professor. Agora, para o aluno desconhecido, que a gente vai fazer, cada professor, por exemplo, língua portuguesa, matemática, física, química, tá aqui, ó, biologia, sociologia, né? Filosofia e educação física, tá aqui. Então, cada assunto aqui, o professor ele pode escolher em cada disciplina, 4 a 5 assuntos para ser falado no primeiro dia do ano letivo, tá ok? E no primeiro dia do ano letivo, o que você vai falar? Você vai falar da sua metodologia de ensino, de como você passa o conteúdo para o aluno. Então, vamos ver. Quando você vai iniciar o primeiro dia do ano letivo, iniciar a aula, qual o assunto que eu vou escolher? Você vai escolher o assunto e você vai falar que você trabalha com recorte de jornal, você trabalha com recurso audiovisual, aqui. Você, dependendo da disciplina, por exemplo, biologia, no meu caso, eu posso começar um assunto falando sobre uma atividade prática, um experimento laboratorial logo no primeiro dia. Você fazer dependendo do assunto que você vai escolher, se você for escolher, você pode, um assunto que pode ser associar com recorte de jornal, novamente eu falo, com recurso audiovisual. No recurso audiovisual, é claro que você não vai dar no primeiro dia do ano letivo, você vai fazer isso lá no terceiro, ou quarto, ou quinta aula, tá? Isso aí também depende de cada professor. Se uma escola já tiver uma sala de aula já instalado ali, um projetor, ali um data show, já com a tela, pode iniciar no primeiro dia do ano letivo. É como se fosse você começar uma palestra. Você está indo a uma palestra e o apresentador ali ele já vai utilizar um recurso audiovisual. Então, vamos ver no próximo vídeo. Tá? Nós vamos começar com língua portuguesa, deixando claro que no primeiro dia do ano letivo você já conversa sobre o seu tipo de avaliação, de como você vai cobrar em sala de aula. Quando eu dou o vídeo, eu faço a apresentação, isso aí você conversando com o aluno, você apresenta ali o vídeo e no vídeo a gente faz um debate na outra aula e através do debate vamos escolher o assunto e vamos escolher aqueles assuntos que eu vou abordar, que eu vou cobrar na prova. Pode ser fazer um trabalho, uma interpretação de texto, uma prova escrita. E não assim falar assim, eu vou apresentar esse vídeo aqui e vocês têm que prestar atenção, porque esse vídeo eu vou cobrar na prova, tem que prestar atenção. Então, mas não é dessa forma. Primeiro o aluno vai assistir aquele vídeo e vai ser utilizado para debate. É que nesse debate você vai selecionar o que é principal, que vai ser cobrado na avaliação, tá ok? Muito obrigado, então, até a próxima aí.